A arte de falar sem dizer nada. É complicado estimarmos o quanto nossa forma de pensar pode ser confusa e complicada, assim como é difícil estimarmos quanto pensamos de forma clara. E eu explico melhor. Um dia aí, não lembro bem, toquei no assunto em uma alegoria que eu postei, um cômico. A minha colocação foi mais ou menos essa. A maioria das pessoas funciona no epifenômeno. Até fui procurar no Voice para ver a palavra, pois o meu Word colocou uma linha vermelha embaixo da mesma, como se fosse um palavrão. Mas pude constatar que é ignorância do Word, porque a palavra realmente está correta, e é, segundo o mesmo dicionário, produto acidental, acessório de um processo, de um fenômeno essencial, sobre o qual não tem efeitos próprios. Mas deixa eu dissecar isso para você, pelo menos tentar. Quando estamos falando com alguém, ou sobre alguém, ou algo, temos o costume de nos permitir sermos influenciados por aquilo que chamamos educação, respeito. Confundimos isso com enrolação, confusão. Um desses costumes nossos nos leva a começar as frases da seguinte forma: você poderia, você faria um favor, por exemplo, você gostaria de sair comigo, por exemplo, e por aí afora. Não tem dúvida que é delicado e educado da mesma forma que é indireto e impreciso. Não é claro, não é direto. Claro e direto seriam as formas. Você pode, você faz e por aí afora. Outra coisa que traz confusão refere-se à forma que muitas pessoas têm de começar a contar algo ou perguntar algo. Começam lá pela morte da bezerra. Por exemplo, outro dia quando eu passava lá na frente daquela farmácia na Avenida do Correio, na altura que cruza a rua da Rebimboca da Parafuseta, na altura mais ou menos daquela loja que a gente costuma comprar botão de osso para aquelas roupas mais antigas que já não se usa mais, mas que temos guardadas para um momento de emergência em nossos armários, vi seu filho. Eu, por exemplo, costumo usar meu botão off e na terceira palavra já não escuto mais nada. E quando estudante, já tive sérios problemas de nota, pois desligava também quando um professor começava uma frase lá quando Adão e Eva ainda estavam no paraíso. E também, num discurso desses, já vi várias vezes a própria pessoa se perder e não saber mais por que estava falando o que falava. E numa hora dessas, acontece de tudo. Uma coisa comum é a pessoa perceber que se perdeu no assunto e, para disfarçar, faz uma conclusão que não tem nada a ver com o assunto principal. E como em geral as pessoas que a ouvem ou não percebem, ou se percebem e não dizem nada, fica o dito pelo não dito. Seria cômico se não fosse trágico. Uma terceira forma de nos mantermos no epifenômeno ocorre quando, ao contarmos algo para alguém, falamos e falamos várias vezes da mesma coisa, mesmo que com outras palavras. Em geral, esse terceiro modo junta-se ao segundo modo, começar pela morte da bezerra, mais uma repetição infinita da coisa falada. Existe também aquele método consagrado, pois já o ouço desde que era pequeno. Meu pai tinha um caderno com as frases anotadas e nós víamos sempre. De você falar e falar, sem sequer dizer absolutamente nada. Segue abaixo a relação de frases que eu encontrei na net. Qualquer linha de uma coluna que você junte a qualquer linha de qualquer outra coluna forma uma frase aparentemente pomposa, mas sem significado. Experimente só para se divertir e veja como é interessante. Isso é muitas vezes ouvido e ouvido em palestras de motivação, desenvolvimento de projetos, aulas de determinados professores, reuniões diversas e etc. Suponho a partir disso que o pensamento das pessoas funcione da mesma forma, no epifenômeno. Não tenho dúvidas que, em determinados momentos de muito bom humor, isso sirva para muitas risadas. Eu tenho uma pessoa muito querida que fala coisas assim. Sabe aquela farmácia que tem vidro na frente? E diante da sua cara de interrogação, ela continua.
aquela que fica naquela rua que sobe. E se você ainda estiver com cara de interrogação, a próxima frase pode ser assim: aquela rua que sobe do centro e vai dar no fim daquela outra rua. E aí você desiste ou cai na risada. Bom, continuando agora com a história de eu supor que o pensamento das pessoas também funciona dessa forma, posso dizer que além de boas risadas, você ainda pode conseguir grandes dores de cabeça, a menos que você seja um daqueles palestrantes que consegue por algum tempo ganhar dinheiro com essa confusão. Mas pensando dessa maneira, também posso supor que as pessoas ajam dessa maneira, isto é, façam 1000 coisas inúteis para realizar poucas coisas úteis. Acho que tem muito a ver com as reclamações de cansaço, falta de tempo, estresse, que estão tão na moda hoje em dia. E nem vou entrar no fato de que parecer cansado, estressado, lhe dá status, hein? Então isso se torna um horror, uma angústia, uma confusão dos diabos. Nossa língua tem todas as ferramentas necessárias para sairmos desse enrosco. Se pensarmos um pouco de forma direta, por favor, veremos que de uma frase com 10 palavras podemos dizê-la com 2 ou 3 e sermos muito melhor compreendidos. Também nós nos favorecemos quando pensamos e conseguimos encurtar o caminho de nossas palavras, usando frases mais curtas e mais diretas, com verbos que significam ação e realmente transmitam o recado. Além de conseguirmos nos fazer entender, também estaremos filtrando pensamentos que nos conduziriam a labirintos que somente atrasam nossa jornada, tornando tudo mais difícil, mais complicado. Sei que isso é grandemente treinado nas escolas, por exemplo, quando sabemos que para tirar nota determinados professores querem respostas longas. Partimos então para encher linguiça, como diria em minha época. A escola é grande influenciadora, ruim nesse caso, de nossos aprendizados. Mas para a vida adulta precisamos nos livrar das coisas que não nos apresentam bons resultados. Precisamos rever nossos conceitos e refazer aqueles que nos enrolam e enroscam nossas vidas. A melhor coisa que temos acesso e que são só nossos são os pensamentos. Partindo deles, trabalhando com eles, modificando-os, conseguiremos modificar nossas ações e também modificar nossa forma de trabalharmos, descansarmos e nos divertir. Ponha seu pé na estrada da vida e caminhe. Justifique ao menos para você mesmo que é um ser dinâmico e não estático. Faça mudanças, sempre, questione, critique e viva a vida de forma fabulosa. Esse vídeo está sendo apresentado por Equilibre Cursos e Treinamentos. Agradecemos muito a sua audiência. Se quiser nos contatar, escreva para equilibrecursos@gmail.com. Espero você nos próximos vídeos. Abraços e até mais.